Boa tarde, sou o professor Esteban. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Chamei sobre a tarefa do tradutor, que é um texto escrito pelo filósofo alemão Walter Benjamin, que ele escreveu faz já quase 100 anos atrás, e que chama a tarefa do tradutor. É um clássico, porque foi o primeiro que está pensando a tradução, né? E todo mundo que estuda a tradução aqui no Brasil e na Alemanha, suponho que também, na França também, né? Se trabalha. Eu sei que tem tradução para o espanhol, né? Agora, como é que é a recepção em outros países desse texto, não sei. Sei que aqui no Brasil a recepção é boa, mas todos que estudamos tradução literária lemos esse texto. Há um livro da UFMG, né, que é esse aqui, que eu tenho em PDF, está na internet há mais de uma versão, né? E você pode baixar também. Chama Tarefa do Tradutor, de Walter Benjamin, 4 traduções para o português. Né? Foi organizado pela Lúcia Castelo Branco, né? E aí tem o detalhe dela. Pela FAL, que é a Faculdade de Letras da UFMG, né, em Belo Horizonte, em 2008, que foi publicado. Tá? E o sumário, né, aí aparece uma pequena apresentação do Lucas Carvalho, né, fala que foi essa ideia a partir de um curso que foi dado lá na UFMG, e ele coloca muito bem isso, né, que ele trabalha com esse estudo, né, mais aprofundado, né, a gente tem que ter o original, né, o original que a gente chama aqui, o texto foi escrito, no caso aqui em alemão, então tem a versão em alemão. Eu que trabalhei, né, eu estudei o que a gente chama hoje de Grécia, né, os estudos helênicos, né, principalmente filosofia. A gente lia, tem em grego daquela época. E a gente vai comparando, né? E isso é bom para quem vai fazer um estudo sério, né? Então tem o texto em alemão, e aí tem 3 traduções, né? A primeira do Fernando Camacho, que eu particularmente senti mais trave, se bem que ele tem uma vantagem que ele coloca notas. Então, para quem está estudando, é bom. Enquanto comercialmente não é bom, porque tem que traduzir e o leitor tem que ler como se estivesse lendo, como se o autor, se o Walter Benjamin tivesse escrito em português, no caso, né? Então, por isso que a gente evita na tradução nota, né? Nota, repito, é para estudos, é dedicado para estudar, né? Aqui, por exemplo, para a gente aqui, aí as notas ajudam, né? Então ele tem bastante notas. A outra é a tarefa do tradutor da Carlens, Blacks e outras pessoas, né? Que já tem um português ali mais, parece que flui mais. A terceira até mudou, né? Chama A Tarefa Renúncia do Tradutor, e da Susana Kampf-Lages, professora da UF. Eu trabalhei na UF, né, no departamento, ela do alemão, era do espanhol, né? E a quarta tradução é do João Barrento, né, é da Universidade Nova de Lisboa, né? Tem a Universidade de Lisboa, né, e tem a Universidade Nova de Lisboa, tá? De lá, né, eles publicam bem, né? E esse aqui, na época, esse em 2008, ele tinha finalizado essa tradução, mas ainda não tinha sido publicada, né? E aí foi publicada aqui no Brasil, nessa obra que é destinada para quem está estudando, né? Porque se público em geral, uma tradução já basta, né?
mas é para quem está estudando, por isso que são várias traduções. E aí tem uma referência também o pessoal que cita, que fala sobre a tarefa do tradutor, e tem as referências também que são dessas 4 obras aqui citadas, e a primeira, né, em alemão, tem a referência ali no final, né? Então, vem a apresentação, e ele dá uma referência aqui de Deleuze e da própria Susana, né, a professora essa que fez. Tem essa tradução da professora Susana, talvez seja mais conhecida, e tem, né, internet, o que a gente acha na internet, tá bom. O pessoal da Universidade de Brasília, UNB, que o ano passado lançou um livro da professora Inês Osek, né, que é sobre Benjamin, né? Eles utilizam a tradução da professora Susana, né? Então, exatamente porque está na internet, porque é a mais conhecida, né, a mais difundida. Né, a referência é isso que está no final, que eu falo. Aqui é interessante porque dá o PDF do texto em alemão, né, eles tiraram da internet, está aqui a tradução do Fernando, do ano 79, a tradução da Calens e outras, et al. Significa e outras, né? Foi pela UERJ, pelo Instituto de Letras, em 94. Eu estudei na UERJ nessa época também, né? E a terceira, que é a tradução da Susana, né, que é a mais difundida, né? Clássico da teoria da tradução. Essa foi publicada pela UFSC, né, que tem lá, foi o primeiro curso de pós-graduação, primeiro programa de pós-graduação, né, em tradução no país, né, e lá eu faço parte, né, do Núcleo Quevedo, lá que eu fiz meu pós-doutorado, e esse texto de 2001, né? E o outro, que está em 2008, no Prelo, na época ainda não tinha sido publicado, do português, né? João Barreto. Né? E aí eu começo mostrando para vocês o início, a primeira oração. Deu vontade de botar mais um pouco, porque aí depois surgiu o conflito, né, de tradução. Mas é interessante tomar, inicialmente ia dar a aula, ia ser especificamente do texto do Benjamin, né? Mas eu vi que há problema na tradução, nas traduções, né? Então, é interessante fazer para a gente aqui que se interessa em tradução, ver os problemas que existem de um texto teórico traduzido por várias pessoas, há várias traduções, né, e problemas que aparecem. E é uma coisa curiosa, porque é um texto teórico famoso sobre tradução. Quem traduz são tradutores, e às vezes a gente conta assim, alguns problemas. Então, se aqui a gente encontra problema, imagina em outras traduções, né? Então, exemplo, né? Não vou ler em alemão a primeira oração do texto, né? Mas o Fernando fez a tradução assim: para o conhecimento de uma forma artística ou de uma obra de arte, não se revela de maneira alguma frutífero tomar em consideração aqueles a quem ela se dirige. Tá? Não sei se vocês encontraram algum, só a oração parece que trava, né? Não flui, e isso por causa do alemão, né? Traduzido do alemão, às vezes a pessoa fica como traduzir, aí já surgem os problemas, né? Percebam também que está falando na negativa, e isso está no texto mesmo, no original está na negativa, e os alemães têm, pelo pouco que eu conheço, né, tem isso, né, a construção da oração
é diferente, né, que em português, e isso de falar pela negativa. E aí, às vezes, a gente se confunde. Eu agora li, para vocês, agora entendo perfeitamente. Mas a primeira vez que eu li essa tradução, que foi agora há pouco, né, quando eu decidi trabalhar esse texto, né, foi agora um mês atrás. Eu li na primeira oração, falei, travei, fui ler de novo. Depois a gente acostuma, né? Mas é um problema de algumas traduções do alemão, principalmente são textos teóricos, no caso aqui, filosóficos. Tá? Agora, é interessante que ele coloca essa nota, né? A nota 1, ele, nem para o leitor germânico, mesmo que especializado nos diversos ramos teóricos da ciência, da ciência literatura, que está lá, mas com apenas um conhecimento superficial da vida e obra do Walter Benjamin, se torna menos difícil entender esse ensaio. Ou seja, é difícil para todo mundo. Né? E por isso que eu quis trazer isso para vocês, porque eu não me convenço que seja tão difícil assim. Né? E, às vezes, da maneira que a gente está lendo, talvez é que fique complicado. Né? E por isso que vou dar essas aulas, né? Hoje é a primeira e vou continuar acredito eu que nas próximas duas, né? Dá um texto que dá para trabalhar muito bem, né? E então ele continua. E talvez por isso recomendável pôr à disposição do nosso leitor luso-brasileiro alguns elementos que possam, porventura, facilitar o acesso à linguagem quase hermética e às ideias sutis deste autor. Aí surge outro problema, né? Que é isso de facilitar. É complicado esse de facilitar, né? Como a gente vai facilitar isso? Não tem como controlar uma tradução facilitada. Claro, assim, não existe a tradução da Bíblia para criança. É complicado isso, né? É complicado. O que você está traduzindo? Por outro lado, é complicado assim, é complicado para a gente que estuda a tradução, né? Mas para o público, quando você está preocupado com o público, isso ajuda. Ou seja, um bom exemplo, Lutero, Martim Lutero, né? Um alemão também, há uns séculos atrás, né? Fez a tradução da Bíblia de uma maneira estranhamente muito rápida para o alemão. A ideia é interessante, né? Que o alemão pudesse ler na sua língua, e aí difundiu a Bíblia. E aí as pessoas podiam comprar a Bíblia e lerem, né, na língua que eles conheciam, né? Porque se estava em latim, ou em sânscrito, ou em grego, tinha versão também em grego, são especialistas, né? Então as pessoas, se a palavra que está na Bíblia é para todos, então temos que compartilhar isso, né? Então a ideia é bem interessante, bom, e fez sucesso, né? Mas até que ponto a tradução está sendo facilitada? O que é esse facilitar, né? Então são pontos que aí a gente vê que não é bem por aí, né? Se facilitar você tem uma contraindicação, vamos dizer assim, né? Tem problemas paralelos aí, se você quiser facilitar. Tá? O que aqui o Fernando Camacho faz é botar nota em rodapé. Né? E eu repito, para nós que estamos estudando, é excelente isso. Excelente. Bem, então ele fala isso de facilitar. Na verdade, não é facilitar, dá umas notas que para a gente se contextualizar, para a gente também não ficar tão perdido, mas em termos do o próprio texto, né, do Walter Benjamin, claro que ele fala que de uma linguagem quase
hermética, ou seja, é muito fechada, é difícil de você entender, é difícil de uma tradução, e a gente lendo tradução também sente essa dificuldade, mas a gente tem que, creio eu, que a saída é o ponto de vista, como a gente vê isso, né? É um texto de quase 100 anos atrás, em outra língua. Foi o primeiro que eu saiba que pensou o ato de traduzir, né? E pensa, fala aí a possibilidade da tradução, essas coisas, é o primeiro, né? Então, esse aqui, na verdade, não é um texto de teoria da tradução, é um texto que está pensando a tradução, né? E a gente precisa ler esse texto, e é básico, por isso que a gente estuda, e vai nos ajudar, mas ainda não é uma teoria da tradução, né? E é escrito por um filósofo. Os filósofos trabalham com essa ideia, né? Não é à toa. Meus alunos sabem que sempre falam das ideias. Tem que ler e destacar essa ideia, né? O principal num texto, principalmente em texto teórico ou em literatura, são as ideias, né? É isso que a gente tem que destacar. E os filósofos trabalham com as ideias, né? Não é à toa, assim, quem não sabe, eu estudei filosofia, né? Graduação, especialização, mestrado em filosofia, né? Então, talvez por isso que para mim seja assim, óbvio que a gente tem que estudar as ideias. E o que o Benjamin está apresentando aqui são suas ideias com relação à tradução. Então, repito, não é um texto de teoria da tradução, tá? Não é um texto exatamente de um tradutor, né? E a proposta dele é pensar a tradução, o ato de traduzir, né? Ele está pensando isso, né? Está dando as bases para depois vir, por exemplo, esse que eu falei, está em português, né? O Berman, né? Traduzido aqui pela USC, a tradução e a letra, o Albergue do Longivo. Tem vários textos em português dele, né? Bom, ele, o trabalho dele toma como base o do Berman, né? Então, o Berman possibilita que outra pessoa comece a pensar também a tradução. Mas temos que saber disso, que um filósofo, né, que está pensando essa ideia, ele está interessado em mostrar as ideias, pensar, né, pensar a tradução, né? Mas na frente volta esse tema, né? E o que ele está traduzindo também, o que entende por tradução. Eu falei na semana passada, né? Eu falei isso, que se a gente trabalha com tradução literária, bom, primeiro temos que saber, ficar bem claro o que entendemos por tradução, e segundo, o que entendemos por literatura, né? Porque dependendo do que você entende por literatura, como você vai fazer essa tradução, né? Agora, o que entende por tradução, isso já marca, né? Já diferencia. Agora, o que você entende por literatura, isso também diferencia como você vai fazer a tradução de uma obra literária, né? Então, faz diferença o que você entende por literatura. E não todo mundo entende por literatura a mesma coisa. Isso não é um consenso, nem precisa ter um consenso, né? A gente precisa definir, expor, colocar quais são nossas bases. Que é o que, por exemplo, o Benjamin está fazendo aqui. Ele está se colocando, né? Ele está debatendo a tradução e ele está se colocando, né? Para a nossa felicidade, as colocações dele são excelentes, né? E, bom, então, eu li para vocês a primeira oração da tradução Fernando: para o conhecimento de uma forma artística ou uma obra de arte, não se revela de maneira alguma frutífero tomar em consideração aqueles a quem ela se dirige. Ou seja, se a gente vai estudar uma obra de arte, não interessa saber para quem se dirige essa obra de arte, se tem algum destinatário também, né? Em princípio, eu acho que não. O artista cria, depois eu vou falar isso, né? Mas por enquanto, a tarefa tradutor, a tradução da
Carl Leitz e outra pessoa, né? Vota assim: diante de uma obra de arte ou uma forma de arte, levar em conta o receptor, de modo algum, se revela fecundo para seu conhecimento, né? Para conhecer. Ou seja, o conhecimento da obra de arte não independe disso. Ou seja, a arte é a arte e não temos que pensar no receptor. Quando o artista cria, não está pensando no receptor, né? Mas perceba como é diferente a tradução. Agora, da Susana. Eu vou voltar nas páginas desse livro, né? No caso aqui é 66. Em parte alguma, o fato de se levar em consideração o receptor de uma obra de arte ou de uma forma artística revela-se fecundo para seu conhecimento. Vem como muda, está mudando, né? E o alemão, acho, dá mais possibilidade de mudança. E a outra, a quarta, a do João Barrento, está na página 82, que começa, né, a sua tradução. Em caso algum, a preocupação com destinatário se revela fecunda para o conhecimento de uma obra de arte ou de uma forma artística. Bem, como vai mudando, o que acontece? A estrutura de uma oração em alemão é diferente do que em português. E quando você traduz, um dos dilemas do tradutor, tenta manter essa estrutura alemã ou não, ou muda, né? O problema é que tem coisa que não dá para mudar. Por exemplo, ele está falando na negativa. Ele está falando na negativa. Né? Então, em caso algum, né? Essa de falar pela negação, já para a gente é estranho, né? Você definir pela negativa é complicado, né? Então, isso já para a gente já complica isso, né? E agora, você vê como vai mudando a ordem das traduções. Bom, a gente poderia continuar, a outra oração, aí já dá problema, mas eu vou só comentar, tá? Esse vou ter como exemplo para que veja que a própria tradução desse texto já apresenta alguns problemas, né? É um texto teórico, tá? Não é um texto literário, né? Então, traduzir um texto teórico não é a mesma coisa que traduzir um texto literário. Né? Agora, o tradutor, sim, que traduz texto literário, pode traduzir um texto teórico também, mas se for da teoria da tradução, pode, né? Porque creio eu, né, e outra pessoa também, que o tradutor, uma das qualidades que tem que ter, um pré-requisito, né, do tradutor, é que saiba, conheça o que está trabalhando, o que está traduzindo. Então, se ele está traduzindo teoria da tradução, ele tem que conhecer teoria da tradução. Se está traduzindo um texto literário, tem que conhecer literatura, né? E, bom, e aí vai, um texto de medicina, claro, tem que conhecer um pouco de medicina, pelo menos está acostumado já a ter trabalhado isso, porque tem umas terminologias que são específicas de cada área. É claro que existem os dicionários, né, específicos, então tem dicionário de termos médicos, tem dicionário de termos jurídicos, está consultando no Rio de Janeiro, né? Termos jurídicos argentinos, sim, porque a justiça muda de um país para o outro, né? Então, que na Argentina uma coisa, na Espanha outra, né? Então, mas tem esses, esse é no caso da justiça, né? Em caso de medicina, não, né? A medicina é a mesma para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Aí isso não muda. Mas tem, sim, uns termos que são específicos da área médica, né? Então, precisa ter, e tem, um dicionário de termos médicos. Assim, por exemplo, tem na Argentina, acho que já devo ter comentado aqui, um dicionário, um dicionário Borges, né? Para você ler o Jorge Luis Borges, né? ¿Por quê? Porque ele usa, na verdade não precisaria, porque ele não está inventando palavras, né? Eventualmente pode inventar, né? Mas o que ele usa, ele vai buscando, ele conhece a palavra, né? Então ele procura, assim, a vezes, ele tem uma tendência a usar o primeiro sentido, o primeiro significado, né,
daquela palavra. E que já no tempo que ele está usando isso, a pessoa já não era, não era o sentido mais usual. Hoje em dia, então, aí que muda, né? Então, por isso que tem um dicionário também para ler Borges, né? O escritor argentino. Aí essa professora Susana, eu só botei aqui que em 2003 recebeu o prêmio Jabuti na categoria Crítica Literária, porque escreveu exatamente um livro que está disponível, Walter Benjamin, já, Tradução e Melancolia, saiu pela EDUSP, a editora da USP, né, em São Paulo. Então, Walter Benjamin, Tradução e Melancolia. Fui ver, tá, você acha para comprar, acho. Não sei se está, não procurei o PDF, não. Talvez esteja, né? Mas ela ganhou, ou seja, uma pessoa conceituada, não estamos falando de qualquer tradutora. E tem que ser, né? Professora universitária. Ela começou com a tradução bem antes, né? Creio eu que ela é gaúcha, né? Estudou lá no Sul, estudou tradução, aí depois foi mestrado, doutorado, doutorado acho que foi na USP, né? Mas fez concurso e passou, creio que mais ou menos nessa época que passou para a UF, né? Para o curso de alemão, né? O texto dele, aí vou seguindo a partir da tradução dele, e vou falando. Na primeira página que ela começa, né, chamando a atenção, esse que aparece aqui, né? Assim aparece, mas não aparece muito, né? O mouse para mostrar, mas o título aqui em cima, a tarefa renúncia do tradutor. Ela já muda isso. Todo mundo traduz como a tarefa do tradutor. Ela fez a tradução a tarefa renúncia do tradutor, tá? Eu não sei se Susana já vi com Z e com S, não sei qual é, né? Interessante aqui, tem uma versão em Libras desse texto a partir da tradução da professora Susana, tá? Claro, meu conhecimento do Libras mas eu acho que sou mais ignorante em livro do que em alemão. E alemão eu não entendo praticamente nada, né? Mas Libra, eu não estudei Libra, né? E hoje em dia precisaria ter colega, né, que fala Libra, né, na universidade, mas eu não tenho. E aí eu pedi, claro, para a professora Débora, que é do curso de Libra, mandei para ela, professora, isso aqui está falando mesmo, a tradução em Libra do texto do Benjamin? Aí ela confirmou. Então, interessante isso, porque já tem esse texto para Libras, né, traduzido. E aí eu dou essa referência, você pode procurar, né, no YouTube, está lá. Eu poderia compartilhar isso aqui, ou depois, quando termine, compartilho, quando fique mais acabado, né? Bom, então ela começa. Aí os comentários que eu faço, né? Quando o artista cria, sobre essa primeira oração, né? Quando o artista cria uma obra de arte, né? Aí, por exemplo, um poeta escreve um soneto, né? A princípio, não está preocupado com o receptor. Tá? Eu estou tentando ser leve, mas na verdade não está. Por mais que você pense, pode fazer um poema, por mais que o Lope de Vega queira fazer um soneto de amor para uma das suas tantas, né, amadas, né, enquanto obra de arte, ele pode fazer para agradar, para impressionar, para dar um presente para a amada, mas enquanto obra de arte, isso aí creio eu que nem secundário é, tá? Nem secundário isso aí. Então, não está preocupado com a obra de arte, não está preocupada com a recepção, assim como, vamos ver depois, não está preocupada com a tradução. Isso aí, a tradução para obra de arte, enquanto obra de arte, não faz diferença nenhuma, né? A tradução é outra coisa, né? Bom, então, a princípio, não está preocupado com o receptor, com o público, podríamos chamar, né? Aliás, o ato criador não precisa de um destinatário.
a arte pela arte, né? Aí faço. Essas são minhas palavras, tá? Eu botei aqui para me guiar. E a Semana de Arte Moderna, né, que fala arte pela arte, que é uma ideia, que isso está em latim, já aparece isso, né? Umas coisas que a gente acha que é novidade, né? Na verdade, estão levantando uma bandeira que já existia, eles não inventaram isso, né? A famosa Semana da Arte Moderna em São Paulo, e teve repercussões, né, no país, né, era isso, da arte pela arte, ou seja, não vender a arte para outros. E isso está sempre, né? Hoje em dia a gente também, infelizmente, vê isso, né? Tem gente querendo se apropriar da arte ou querer dar normativas para a arte com critérios que não são artísticos. E aí não pode, né? Critérios ideológicos, critérios... Não. Por muito tempo a igreja tentou fazer isso, né? A política também tenta fazer isso. Hoje em dia tem outras ideologias que também tentam fazer isso. Não, né? A arte é pela arte, né? A arte não está... Platão não conseguiu, né? Que Platão dizia que o artista tinha que... o lugar do poeta na polis estava ali, garantido, desde que o trabalho fosse para a polis, né? Para a cidade, né? Você não pode fazer arte por ele, não. Tem que estar a serviço lá da cidade. E, bom, pode estar também, mas a arte não pode, a gente não pode botar essas amarras para a arte, né? Então, a obra de arte, graças à recepção, pode permanecer no tempo. Claro, se tem uma boa recepção, a obra permanece. Graças ao crítico especializado, essa permanência se estende ainda mais, né? Então, se o professor Esteban está falando de um texto de quase 100 anos atrás, bom, por algum motivo será. Então, vamos continuar lendo, vamos continuar comprando o livro onde apareça, né? Vamos continuar dando... continua a vida, né? Isso, mais na frente ele fala da sobrevida do texto, né? O texto vai ganhando vida, né? A obra, né? A obra vai ganhando vida graças a que tem uma recepção, que tem um crítico que estuda, assim. Mas isso, né? Aí coloco aqui, porém, a recepção e o crítico não contribuem na obra do artista. Para a arte em si, isso não faz a menor diferença. Enquanto obra artística permanece imutável. Tá? Cuidado com esse imutável, porque no caso da... Tem que tomar com cuidado de ser imutável. Mas o que quero dizer aqui, o que estou dizendo aqui, é que com boa recepção, ou sem boa recepção, com críticos trabalhando, se dedicando a estudar uma obra de arte ou não, a obra de arte, enquanto obra de arte, não muda em nada. Vai continuar sendo a mesma, né? A diferença é se vai permanecer, né? Então, a Ilíada, a Odisseia, né? Teve essa preocupação de reproduzir, de escrever, de poder traduzir. Então, essa recepção permite que ele dê uma sobre que a gente consiga ler agora, no século XXI, a Ilíada, né? A Odisseia. Né? Então, graças a essa recepção, graças a essa crítica, graças às traduções, tá? Mas a Ilíada e a Odisseia continua a mesma. Desde o tempo de Homero, continua a mesma. Né? Isso não mudou nada. Tá? Então, temos que ter consciência disso. Né? Ela continua na mesma página, aí estamos no início, né? As primeiras linhas. Né? Se fala de um receptor ideal, né? E que esse receptor ideal seria nefasto para a estética. E aí eu tive que parar e fui lá ver o original. Não é possível. Eu falei, não é possível. Eu não sou um especialista em Benjamin, né? Eu falei que eu estudei ele, né? No mestrado eu estudei ele. Não exatamente sobre a obra de arte, né?
Tinha que dar um seminário. Então, já estudei, fazia tempo que não lia. Esse outro texto, né, já também muitos anos que não leio. Mas aí a gente sabe que, como é que vai falar de estética? Que o receptor ideal é nefasto. A gente não trabalha com o receptor ideal. Isso aí seria, não se trabalha. Agora, para estética, você sabe o que é estética? Tem que ver. Porque às vezes a gente pensa que sabe e não sabe. E um texto teórico, a gente tem que tomar esses cuidados. É um filósofo. Tá? Então, fui lá no alemão, tá? Para facilitar para vocês, tá? Não vou falar em alemão. Essa aqui é a palavra que a professora traduziu por estética. Tá? Essa palavra, em alemão, se costuma, né, juntar palavras. Né? Então, na verdade, essa aqui, se a gente separa aqui entre os dois T, fica Kunsttheoretiken, uma coisa, Theoretiken, não sei a pronúncia. Mas isso significa Kunst. Esse Kunst é arte e esse aqui é teoria. Então, o que o Benjamin está falando em teoria da arte. Teoria da arte. Aí eu procurei, porque estética, a gente estuda. Não, a estética vem do grego aesthesin. Na verdade, a estética vem do alemão aesthetics, né, que foi o Baumgartner, né, que difundiu esse termo, e aí começaram, o Kant depois pegou, e só que o Kant, a ideia que dá para a estética, que é mais parecida com o que a gente entende hoje, muda um pouco do Baumgartner, né? Mas ele, claro, existe uma palavra que ele se tomou como base, uma palavra, foi lá no grego para dar, isso é marketing, né? Foi procurar uma palavra em grego, como a questão das sensações, mais ou menos isso a gente podia traduzir, né? E aí em alemão, como seria? Ostetting, né? E isso, em português, estética, tá? Essa palavra. Tá? E como eu trabalho com estética, dou aula estética, que é meu aluno de teoria, né, da literatura, sempre a gente chega na estética, né? Bom, por isso que essas coisas eu conheço, né? Aí fui lá vendo um texto, a palavra estética não aparece em nenhum lugar do texto. Em nenhum lugar do texto, em alemão não aparece. Tá? O que ele fala nesse momento de teoria da arte, né, em alemão, né? Eu fui ver os outros tradutores traduzem por teoria da arte, né? Ou teoria da arte, teoria da arte, né? Traduzem por teoria da arte, só a professora que traduz por estética, só que não é estética. Sabe? Então, onde eu quero chegar aqui é que, às vezes, um problema na tradução dificulta ainda mais a recepção do texto. Então, se a gente está querendo a tradução ao contrário da arte, né? Porque a arte não tem não está preocupada com a recepção enquanto arte, mas a tradução já é feita para um público. Quando você traduz, mesmo eu, não precisa ser financeiro, eu faço a tradução de alguns textos teóricos, né? E também fiz tradução literária, né? Mas quando eu faço teóricos, eu estou pensando nos meus alunos. Está em português um texto que está em espanhol, eu faço a tradução para o português, pensando nos meus alunos, né? Agora, o autor que escreveu esse texto em espanhol, por exemplo, não está pensando nos meus alunos, nem, sabe, não está aí. Ele está escrevendo um texto de teoria da literatura, por exemplo, ou teoria da arte. Não está pensando nos alunos, está escrevendo isso. Se for arte, então aí aqui não, sabe? Porque enquanto professor a gente pode querer escrever um texto pensando nos nossos alunos. O Aristóteles escreveu a poética, né? Pensando nos alunos dele. Mas ficou para a gente, a poética tá até agora, não é porque ele escreveu pensando nos alunos dele, né? É porque ele fez um trabalho bem feito, né? Então, a gente tem que considerar isso. Então, às vezes, se a gente quer vender, né, vende mais, né? Se a gente fala que vai no shopping center, vende mais do que se a gente fala que vai no centro comercial.
né? Então, e assim tá várias palavras que a gente utiliza em inglês, por exemplo, que dá a impressão que, sabe, que vende mais do que se a gente utiliza a palavra em português. E deveriam utilizar em português, né? Performance. O pessoal adora usar performance. Tem em português. Por que você usa performance? Não, porque, claro, se você vai a certas áreas artísticas, eles utilizam porque é a área de domínio deles, né? Mas para o público em geral tem que usar português. A gente está no Brasil falando português, vamos falar em português. Não precisa usar palavras em outras línguas. Agora, para o especialista, não. Né? A mímesis, por exemplo, a mímesis que está na poética de Aristóteles, até agora eu uso mímesis. Mas por quê? Porque eu estudei grego, porque meu mestrado em filosofia grega, né? E eu lia grego e mímesis é um conceito. Não é uma palavra, é um conceito. E tem um significado. Então a gente mantém mímesis. Tem uns que voltam para o português, mímesis, aí vai. Né? Mas temos que lembrar de que é um conceito, que não é uma palavra. Né? Então, aí, às vezes, traduz, não, é cópia, a gente pode traduzir por cópia, não é bem uma cópia, mas quando a gente vai estudar mesmo, aí vai para o mímesis, que aí fica claro do que estamos falando. Vamos no texto em grego e vamos encontrar lá mímesis, com as letras em grego, claro. Né? Então, isso, para nós que estudamos, é significativo. Assim, por exemplo, eu fui lá no texto alemão e fui procurar se tinha estética. Né? Eu sei que a estética... Não tinha. Okay? E nessa passagem, especificamente, o que tinha teoria da arte. Né? Eu estou falando para vocês, a aula é para vocês que estão interessados em tradução. Arte, nenhum poema dirige-se ao leitor. Né? De novo, né, ele está falando da arte, né, de novo a negativa. Nenhum poema dirige-se ao leitor. Aí fui no alemão e ele fala com a negativa, né? Ele fala com a negativa. Ele sabe, é uma maneira que em alemão é usual. Para a gente, preferimos usar a afirmativa e não a negativa, né? Mas enfim, o que interessa aqui faço esse tipo de comentário porque é aula de tradução. Mas o que interessa é que a arte não se dirige a um público, porque ele fala da literatura para o leitor, da sinfonia para o ouvinte, acho que se fala. Então, ele dá 3 exemplos, né, de artes. Né? Aí, para facilitar aqui, eu falei de um poema. O poema não está pensado, não é feito para o leitor. Né? O poema é feito porque faz um poema. Né? E assim também, a sinfonia também, não é? O poeta não trabalha para o público. Né? O poeta, o artista, faz sua obra de arte. Agora, e isso mandaram aí um artista pintar a Capela Sistina, e aí tinha que pintar a criação do homem, né? Quando Deus fez o homem, né? Pela palavra, claro, né? E aí, o que faz o artista? Ele pinta e coloca, né? Você conhece famoso, aparece Deus tocando Adão. Isso aí é porque o artista é superior para quem contrata, né? Então, a igreja, apesar de querer, na época, né, queria dominar e mandar na obra de arte, quando contrata o artista faz a sua obra de arte. Né? Bom, e depois tem outros exemplos. Esse é o exemplo da igreja, né? Mas tem exemplo político, e hoje em dia também tem esse exemplo de outras ideologias que querem dominar, que querem mandar o que a gente querem dizer como é que um poeta tem que falar. Você pode inventar o que quiser, agora não pode querer obrigar ao poeta a escrever da maneira que você quer que ele escreva. Não. Então, pediram para um famoso artista plástico, né?
não tinha esse nome na época, mas que pintasse a Capela Sistina. E lá no teto está lá pintada a criação de Deus, a criação do homem a partir do toque. E isso de religioso não tem nada, né? Só porque é Deus e o homem, mas o toque não pode ser pela palavra, né? Deus criou o homem pela palavra. A Bíblia começa, né? Fiat lux, né? O primeiro que Deus faz é a luz, pela palavra. E eu jurava, quando criança, que Deus falava latim. E a gente aprendia essas frases em latim. Bom, o artista faz sua obra de arte, e não está preocupado de que não posso fazer isso porque a igreja não vai entender ou não vai querer, que ele faz e não entenderam mesmo não, né? Tá lá. Nada profano do que pensar de que Deus, né, que não é material, pode criar através do toque, que é uma coisa, é uma experiência nossa, né? Materiais, né? Enfim, e se faz a pergunta, né? A tradução tem destinatário? Porque aí vem a diferença, né? Porque a arte não tem destinatário, né? Mas a tradução, né? Aí, o que diz uma obra poética? O que comunica? Essa é uma pergunta que ele faz. Muito pouco para quem a compreende. Estou fechando aqui, porque todo isso estou citando do texto, né? Então, a má tradução pretende dizer, ou seja, pretende comunicar. A má tradução faz uma transmissão inexata de um conteúdo inessencial. Né? Então, os dois exemplos de má tradução. Por quê? Porque estão querendo fazer uma coisa na tradução que não está no original, né? Não está no original, não é? Aqui já é um texto escrito, né? Um poema. Né? Ele não comunica. A gente vai ler a Ilíada, é um poema bem grande. Ele não quer comunicar nada, né? E que é essencial, qual é a transmissão que transmite em termos de conteúdo. Isso não é, a arte não é isso, né? Não é isso. A própria obra de arte não está preocupada com isso, então você querer botar isso na tradução, você já está querendo fazer um caminho que não funciona, né? A arte não é feita para comunicar, né? E se você insistir em trabalhar conteúdo, né, vai ser um conteúdo que não é essencial para a arte. Pode ter um conteúdo, né? Mas isso que você está chamando de conteúdo é inessencial, não é essencial para a arte, né? Eu vou ter aqui a literatura e depois fui ver, né, porque fala original não existe em função do leitor, né? Então, isso aqui é caso da literatura. Não existe em função do leitor. Assim como a Quinta Sinfonia de Beethoven não existe pelo público lá que vai ouvir, não existe por isso. Não tem a existência da obra de arte, independe de um público receptor que ouve, que vê, que lê, né? Então, aí eu coloco, logo temos um problema. E aí fui ver outra coisa, porque toda hora fala de original. E hoje em dia a gente já não fala mais de original, se referindo a um texto, né? O texto primeiro. Aí a gente fala texto de início e texto de chegada. Ou texto primeiro, né? Texto segundo. E aí, com o tempo, a gente vai mudando. Mas aí eu fui verificar, as 4 traduções falam o tempo todo original. Isso aí, para quem não sabe nada de alemão, vai ficar sabendo que alguma coisa sabe de alemão, porque original em alemão ou em português se escreve igual. Tá? Então, original se escreve igual. Eu fui lá no texto, ver no alemão, e está lá, original. Então, isso aí é fácil, né? Só que o Walter Benjamin coloca isso com maiúsculo. É original com maiúsculo. Logo, não é uma palavra, é um conceito.
Então, por isso que todos os 4 tradutores que estão aqui nesse livro repetem original, mesmo que hoje em dia já não, isso de original a gente não cabe muito. Mas cometem um delícia em de que esse original tem que ser com maiúscula, porque aí fica o conceito. O conceito. Né? Porque se a gente vai procurar no dicionário o que significa original, é uma coisa. Agora, o conceito do original utilizado por Walter Benjamin nos seus tratados filosóficos, artístico-filosóficos, ou sobre a teoria da arte, como ele chama, né? É um conceito esse original, né? Não é uma palavra. Né? Então, aí não tem, por isso que tiveram, sabe, isso, fizeram bem, né? Em manter o original, mas deveriam ter mantido com maiúsculo. Por que botar com minúscula? Senão, aí a gente mais, tá vendo os vários problemas que a gente vê e que confundem a nossa leitura por decisões do tradutor. Né? Então, se o primeiro, o Fernando, fala de que, mesmo para um alemão, né, para quem tem domínio do alemão, né, já é complexo o texto do Walter Benjamin, imagina para a gente. Mas é complexo porque é filosofia. Então, a gente não está acostumado à filosofia. A maioria da pessoa não está acostumada à filosofia. Eu estudei filosofia, então, para mim, umas coisas já tem uns problemas que, para mim, não são. Para a maioria, sim, mas para mim, não, porque eu estudei isso. Né? E aí eu percebo porque me chama muito a atenção a dificuldade que há com esse texto. Né? E por isso que eu quis dar essas aulas. Né? E é porque o que estou percebendo, aí já suspeitava, né? São problemas de tradução, são problemas de que é um filósofo que está falando e de que ele está pensando a tradução. Né? Então, essas coisas são básicas que a gente tem que ter. Bom, na página 67, fala a tradução é uma forma. Né? E aí vamos ver, já a próxima semana, eu botei em alemão, né, para você ver, né, que é exatamente isso. Esse aqui eu vejo você, né? Então, a tradução, né, é uma forma. E ele coloca também com maiúscula, forma com maiúscula. Então, essa forma também é um conceito. Tá? Porque a tradução é uma forma. Professor, mas que forma é essa? Não entendi. Claro, porque e mesmo quem poder, mesmo o professor vai ler, vai sentir dificuldade. Não estão respeitando a maiúscula, não estão respeitando que essa forma é um conceito. A gente tem que ver, assim como original é um conceito utilizado por Benjamin, forma também um conceito utilizado por Benjamin. Então, temos que definir qual é a definição que dá Benjamin para esses conceitos. Né? Aí, depois, a lei dessa... que ele fala, né? A lei dessa forma está no original. Né? E aí a gente... E aqui a forma deveria ser com maiúscula também. Né? Ou seja, a tradução é uma forma, mas o que comanda essa forma está no original e não na tradução. Né? Não, a original é uma forma, então eu vou a tradução é uma forma, então eu vou dar uma forma nessa tradução. Eu vou inventar uma forma para isso? Não, isso está no original. Tá? E aí ele passa para o conceito, vou botar aqui do lado, que é parecido, né? Tradução, aqui em cima é tradução, na primeira linha, aqui depois da página 67, e na segunda linha, traducibilidade, né? Que é um conceito parecido, né? Muda no final. Né? Ele trabalha com isso. Então, que o original, né? Ou seja, a obra de arte, um poema, teria essa... carrega ele essa... vamos chamar assim, essa possibilidade de tradução. Né? A possibilidade de tradução, e até vou ter entre parênteses, que foi o tema tratado em agosto.
Eu falo da possibilidade da tradução. E essa aula que eu dei foi a partir de um texto de eu, como filósofo, né, como pensador, pensamento de filósofo, entendia. Isso foi, eu comentei, né, que foi um texto quando comecei a trabalhar com tradução, né, com estudo da tradução, como eu enxergava isso. E para mim era essencial ver essa possibilidade da tradução, né? E o que o Benjamin está trabalhando aqui, essa traduzibilidade, que a gente traduz para português, né? É essa possibilidade de tradução. E essa possibilidade de tradução está no texto, na obra de arte. Tá? Não é inventada pela tradução, já está na obra de arte. Né? O que manda é a obra de arte. Então, e aí vem a pergunta, há um tradutor à altura, né, para um poema outra coisa que ele deve estar pensando aqui, certamente, é nos poemas gregos. Ele está pensando na Grécia. Não está pensando em traduzir um poema em alemão para o francês, ou um poeta francês contemporâneo traduzido para o alemão. A gente vai percebendo, né, pelos exemplos que ele dá e por onde ele vai, né, que ele está pensando em obras que faz tempo, está em outro tempo, em outro lugar. Né? Creio eu que mais especificamente na Grécia, né? Na Grécia clássica. Né? Então, haveria um tradutor à altura, por exemplo, dos trabalhos de dia de Hesíodo. Né? Haveria um tradutor à altura de uma tragédia grega. Né? Essa é a pergunta que se faz. Né? Essa pergunta já estaria nesse original. E a obra permite a tradução. A primeira, se há um tradutor à altura, é meio estranha essa pergunta, né? Como responder? Né? Bom, depende, né? Agora, a obra permite a tradução, aí sim. Se a obra permite a tradução, que ele está chamando de traduzibilidade. Né? Que esse aí, na obra de arte está essa possibilidade de você poder traduzir. Então, se a tradução é uma forma, com F maiúscula, a traduzibilidade também deveria ser com maiúscula, né? Deve ser essencial a certas obras. E as obras de arte. Né? Então, isso aí é uma coisa que está na arte, no caso do poema, por exemplo, faz parte do poema. E não é uma coisa que vamos inventar na tradução. Bom,